Estamos a bordo. Boa noite a vocês, tudo bem? Prazer tê-los aqui de novo na nossa live de quinta-feira. Vou começar aqui já pedindo para vocês darem aquela força aí, me dizendo se tá bom o som, se tá bom a imagem, tá tudo certinho. Hoje eu de novo acertei, né? Botei a música que o Facebook não corta. Vamos em frente. Cumprimentar aqui todos aqueles que já estão na live e já deixar meu abração aqui para todo mundo que vai entrar depois na live, né? Agradecer bastante por vocês estarem prestigiando aqui a nossa live, né? Aí, ó, já começou de novo. Não, já tá aqui. Um abraço e um carinho muito sincero para todos aqueles que estão aqui comigo, ó. Janaína Oliveira, Rodrigo Cesário, brigadão. Edivaldo Amarante, meu parceiraço, encontrei Edivaldo aqui no cafezinho. Edivaldo encontra, eu tenho que tomar um cafezinho. Fico muito feliz, né? A companhia de Edivaldo é muito prazerosa. Carlinho Tralalá, 100% São Sebá, bacana. Zélia, minha querida, boa noite, amigo querido, meu prefeito 2024. É isso aí, não tem que meias palavras, não. Nós estamos caminhando para organizar o grupo 100% São Sebastião para enfrentar as eleições de 2024, né? Vamos passar pelos mesmos problemas, né, Zélia? Você sabe disso, né? O doutor Juan é muito bravo, o doutor Juan é muito sério, o doutor Juan é cintura dura, o doutor Juan não quebra galinhos, o doutor Juan não paga cervejinha e o doutor Juan está inelegível. Vai começar todos aqueles papinhos de novo. Estaremos lá, firmes e fortes, com vitória bastante palpável. Deus vai permitir, né? Já é a hora de a gente assumir de novo a prefeitura de São Sebastião, porque é um clamor popular, né? Por pessoas sérias, comprometidas, com conhecimento e que dominem a máquina pública, né? Dominem a máquina pública com o seu conhecimento. Giralda, boa noite. Tânia Cristina, minha amigona. Marizias, um beijo. Almir Lelo, meu parceiraço, um beijão. Baianinho. Fosca Cristina, minha comadre, obrigado por estar aqui. Silvio Fidelis, Ricardo Souza, obrigado, querido. Jane Walker, Jane, minha linda, obrigado, minha amiga. Michele e Marco Leopoldino, Banana, obrigado, Banana, você é meu parceiro. Maria Oliver, Washington Mendes, Janaína Borim. Ainda eu tenho tanto carinho por você e acho que a cidade merece que você se eleja vereadora no ano que vem, sabe? Nós vamos trabalhar bastante para você chegar lá, se Deus quiser. Embora eu não precise, né? Porque você tem um eleitorado bastante grande. Márcio Alves, Rosivaldo, prazer em tê-lo aqui. Márcia Galani, Márcia, minha parceirona, um beijo, amiga de infância, né? Eu era pequenininho assim, a Márcia me carregava no colo. Mentira, mas brincadeira. Brincadeira, não fica brava. Nivaldo Paulino, Nenê Moreira, São Sebastião pede socorro, com certeza, cara. Com certeza São Sebastião pede socorro. E nós vamos estar aí na luta para socorrer a nossa cidade com a ajuda de vocês. Eu vou levantar aqui, ó, e vou continuar falando porque eu vou ligar o ar-condicionado que eu esqueci, sabe? Vamos lá, arzinho, pimba. Pronto, já estou de volta, liguei o ar-condicionado. Agora estaremos mais fresquinhos para fazer a live, fica tranquilo. Tenham paciência comigo, hoje tem muita coisa que eu também atrapalhado. Marcelo Motos, não é a política que faz o candidato virar ladrão. É seu voto que faz o ladrão virar político. É isso aí, meu irmãozinho. Deus abençoe a todos nós, Marcelo. Suas orações para mim são muito importantes. Isso ajuda, né? O ano que vem. Naldo Araújo, Leopoldo Lipinho, bacana.
Fosquinha diz que é 100% de São Sebastião. Com certeza. Quem ama São Sebastião não vai errar o voto novamente. Valério, dê um beijão na Isildinha aí, minha amiga. João Lino, obrigado por estar aqui. Luiz Pedro. Nenê tá falando aqui do esporte. Vou falar alguma coisa do esporte hoje, Nenê, fica ligado aí. Luiz Ferro, Luciane Bissocu, boa noite a todos. Boa noite, minha querida. Eu já tenho a sua vaguinha reservada aqui na chapa das mulheres, hein, para vereadora também. Não me abandone. Catarina Ronigan, minha professora querida, boa noite. Chuli Padani Rodrigues, obrigado, querido. Valdir Almeida, Jorge Matos, Cícero Cavalcante, doutor Cícero. Doutor Cícero também vamos lançar ele a vereador, hein? Tá na hora, né, Cícero, de você participar. Você é um cara muito querido dentro da nossa cidade. Muita gente vai te acompanhar, se Deus quiser. Dalva, dona Dalva, de Castro Lima, obrigado. Vaninha Moreira, Claudemar, Luiz Reinaldo Tavares, o pessoal tá entrando aqui. Eu fico feliz. Eu vou adiantar um pouquinho já a live aqui, porque eventualmente eu volto aqui eventualmente e cumprimento mais algumas pessoas. Mas pelo amor de Deus, todos aqueles que estão entrando aí, sintam-se abraçados e cumprimentados. É que eu sempre tenho muito assunto aqui para destrinchar e às vezes eu esqueço de prestigiar quem está entrando na live. Não fiquem magoados, né? Pelo amor de Deus. Eu queria primeiro dar aqui os meus votos de pesar, né? De sincero pesar à família Iraoka, sabe? Faleceu, né? O meu amigo, desde pequenininho, o Paulinho da bicicletaria, faleceu ontem. É triste falar disso, sabe? Mas nós viemos para São Sebastião, minha família, né? Meu pai, minha mãe, eu e minhas duas irmãs, em 1964. Em 1964, meu papai veio para cá e meu pai comprou a Pensão São Sebastião, aqui na rua Três Bandeirantes. A Pensão São Sebastião era uma das mais tradicionais da cidade à época, né? E na rua Três Bandeirantes, ali onde ficava a pensão, tinha a bicicletaria do Paulinho, né? Bicicletaria do Paulinho, e tinha a bicicletaria do seu Severino, se eu não me engano. Acho que é Severino, ficava mais lá em cima, né? Agora, o Paulinho a gente conhecia desde pequenininho, né? Desde quando nós começamos a aprender a andar de bicicleta, né? E o Paulinho sempre foi uma pessoa muito carinhosa, muito graciosa, muito respeitador, tinha uma amizade muito grande com meus pais, né? Então é uma figura que vai deixar saudade. O Paulinho é uma pessoa muito alegre sempre, né? Tinha um sorriso muito bacana. E que ele encontre o lugar dele lá, junto ao Pai Eterno, e que conserte muitas bicicletas celestiais lá. Um abraço para a família, né? Muita força mesmo. Vai deixar saudades, né? Deixo aqui também uma lembrança, né? Que na semana passada eu falei da creche do Pontal, que estão acelerando lá para inaugurar a creche do Pontal e estão passando por cima dos sentimentos das mães e dos alunos, né? E essa semana o prefeito já fez, acho que já tem gente da comunicação que assiste a live, hein? Eu fico muito feliz, eu gosto quando o pessoal da comunicação do prefeito assiste a live, passa as informações e ele já arruma um jeitinho de fazer uma notícia bem bonitona, né? Já anuncia lá a inauguração da creche do Pontal, super modernosa, etc e tal. Só esquece de dizer, né, que como muitas das obras, que algumas eu vou citar aqui até hoje, tá lá há mais de 4 ou 5 anos para ser concluída, né? E vai ser concluída agora já com o 3º ou 4º empreiteiro que toca aquela obra, né? Então não há necessidade dessa pressa toda, era interessante que respeitassem as famílias lá e dessem mais atenção, né? Mais explicações. Ninguém está preocupado se a creche é bonita, se é chique, se custou milhões. Tá se preocupando.
o que está preocupando bastante as pessoas é que ela seja uma creche acolhedora, né? Que as crianças sejam bem recebidas, bem tratadas, que não tenham sobressaltos com essa mudança, tá ok? Então, mães e crianças, vou torcer para que tudo dê certinho. Se alguma coisa atravessar por lá, eu estou à disposição para conversar com vocês, né? Uma coisa que também me deixou muito triste essa semana, né? Eu não vou mostrar imagens aqui porque a ideia não é comprometer ninguém, né? Os comerciantes que têm os quiosques lá na Praia das Cigarras, né? Que tem esses quiosques lá há mais de 30 anos, com certeza, durante o meu governo já existia, né? Durante o meu governo nós fizemos um projeto de calçamento daquela avenida à beira-mar lá das Cigarras. Eu deixei tudo prontinho, o prefeito que me sucedeu concluiu o calçamento, né? E deixei inclusive o projeto de banheiros públicos para serem feitos ali na praia, em atenção a toda aquela turma que frequenta o quiosque, os quiosques, né? E muito triste que essa semana o senhor prefeito mandou a fiscalização notificar os quiosqueiros que sábado agora, esse final de semana, ele vai demolir os quiosques. É uma atitude de força, uma atitude estranha e só nos faz pensar que estão querendo tirar o comércio ambulante da Praia das Cigarras, se transformou numa praia popular, né? Recebe bastante gente, porque há investimentos sendo feitos ali pelo grupo do prefeito, que compraram enormes extensões de terra ali e que vão fazer loteamentos de primeiro mundo, né? E que eventualmente querem despoluir a praia, né? Tirar da praia aquelas pessoas simples que frequentam ali, aqueles quiosques, né? Para que a praia fique mais valorizada e que se vendam os apartamentos que eles vão construir ali a preços mais altos, né? Isso é canalice, é covardia, isso não é justo. Eu espero que os quiosqueiros que estão organizados, que eles consigam uma medida na justiça que impeça a demolição, porque não é correto que se faça isso dessa maneira, né? Está muito mal explicada essa situação, da mesma maneira que está mal explicada a retirada da empresa de lixo aqui, né, e colocada uma em caráter emergencial, lembra disso? E que agora a empresa de lixo, amiga do senhor prefeito, recebe mais de 40 milhões de reais ano, muito mal explicada aquela retirada da empresa de transporte coletivo de São Sebastião, para entrar a empresa amiga do senhor prefeito, que hoje recebe aí mais de 2 milhões de reais mês de subsídio, né? E está mal explicada essa ação sobre os quiosqueiros lá da Praia das Cigarras, que estão numa condição bastante boa, fizeram investimentos interessantes lá. Não é justo isso que o senhor está fazendo, viu, senhor prefeito? E a sua trupe, né? Eu espero que eles consigam segurar, porque lá adiante, Deus vai permitir, nós vamos entrar nessa questão e valorizar a presença desses comerciantes lá na praia, melhorando a infraestrutura, não retirando eles de lá, tá ok? Então, tenha compaixão dos trabalhadores, a vida não está fácil para ninguém, só para vocês que estão detonando com a prefeitura, tá bom? Deixa claro aqui que eu passei aqui algumas imagenzinhas, vou passar ela de novo, né? E algumas pessoas não entenderam direito, né? Esse senhor aqui, o ex-deputado federal Deltan Dallagnol, ele, já passei esse slide para vocês, mas não é nada político, assim, no sentido de os de lá contra os de cá. São as frases que ele fala, que ele é uma figura abjecta, totalmente sem conteúdo, a gente já sabe, mas não é aí, a linha é aqui, ó. Não é de Deus. Com essa afirmação, o ex-deputado Deltan Dallagnol justificou seu voto contra a igualdade salarial entre homem e mulher. Acrescentou o ex-procurador: mulheres devem se resignar em ganhar menos. A submissão ao homem deve ser até na remuneração. Está na Bíblia. Está na sua Bíblia. Na Bíblia que eu conheço não há essa condição, tá? Mas vocês interpretam conforme lhes convém, né? E não obstante ter já falado dessa atrocidade quando da votação
da isonomia salarial entre homens e mulheres para as mesmas funções na Câmara Federal, soltou essa aqui agora na entrevista que deu, aliás, foi humilhante a situação do ex-deputado lá. Existe liderança do homem sobre a mulher. Não importa se você concorda ou não, se eu concordo ou não. O que importa é que isso está na Bíblia, Deltan Dallagnol. Se a interpretação é equivocada das escrituras sagradas, né? Não é isso que se deve interpretar do que está escrito ali. E eu fico muito feliz que hoje, né, o Senado Federal, após a Câmara já ter aprovado, o Senado Federal aprovou, né, um projeto que obriga a igualdade salarial entre homens e mulheres. Ainda bem que o senhor Deltan Dallagnol não estará mais no Congresso Nacional para falar essas bobagens, né? Já é passada de muito esta época em se estabelecer diferenças entre homens e mulheres, em especial nesse nível da condição de trabalho. As mulheres começam a ocupar brutalmente assim e com todo o direito o mercado de trabalho nas mais variadas profissões. Então não há por que fazer esse diferencial. Então parabéns ao Senado Federal, parabéns à Câmara Federal e parabéns ao TSE que cassou essa figura totalmente imprópria que fazia parte da política nacional, né? E não sem justificativa, eu coloco aqui, ó, a figura de um dos maiores agressores de mulher que se tem notícia na história de São Sebastião, né? Uma pessoa que tem claramente demonstrado que se faz valer da sua força física e da sua força política, da sua força econômica para se prevalecer sobre as mulheres, né? Isso se nota claramente que uma pessoa assim, um civil, se traja como se estivesse no pá-guerrilha, até botinha da SWAT ele usa, né? E curiosamente porta na cinta duas pistolas, uma aqui no coldre e a outra pistola na cintura. Eu quero crer que isso aí ele não pode fazer, né? Não dá para ver, mas seguramente uma dessas armas aí é uma daquelas beretas que foram compradas por preços módicos lá na Itália, quando ele fez uma viagenzinha para conhecer a fábrica da bereta, né? Isso aqui é o cúmulo do narcisismo. Então nós temos o prefeito Rambo, o prefeito super-herói que se apresenta assim para a comunidade. Quem sabe aquelas admiradoras que necessitam de uma prótesezinha de silicone, ou na mama, ou no bumbum, ficam extremamente excitadas quando olham assim, a figura máscula, todo armado até os dentes. Recomendo que não se aproximem, você pode ser a próxima vítima. Tomar umas pancadas e isso vai lhe custar caro, né? São Sebastião está virando uma verdadeira comédia. Comédia falida por conta dessa administração pública, né? Aproveitar que só porque eu botei a fotinho, eu recebi a visita aqui do Plínio e do Rangel. São moradores lá da Costa Norte que vieram me dar um abraço. Eu fiquei muito satisfeito com a visita deles, tá certo? Ninguém entendeu essa aqui, né? Poucos entenderam. Só os da nossa faixa etária. Caminho Suave, quem lembra disso? Aqui, ó, quase a totalidade dos brasileiros que têm acima de 50 anos, mais ou menos, foram alfabetizados com esse livrinho aqui, né? Com esse livrinho aqui. E professoras extremamente, e professores totalmente comprometidos com a educação, se formaram excelentes brasileiros, né? Não precisa toda essa parafernália, essa máquina de propaganda e de desvio de dinheiro que se estabeleceu dentro da Prefeitura de São Sebastião, na Secretaria da Educação. Vamos retroceder ao Caminho Suave? Não, é só para dizer
que eu estudei aqui, ó, no Caminho Suave. Muitos ou quase todos os da minha faixa etária estudaram aqui no Caminho Suave. Deram belos cidadãos, belos profissionais e foram educados com rigidez. Hoje está muito frouxo o negócio, está muito preocupado em aportar conhecimentos que não trazem nenhum ganho para os alunos, mas simplesmente os retiram da sala de aula, os retiram das matérias tradicionais, como se fosse engrandecer a formação desses cidadãos. Eu digo que em São Sebastião há mais aulas, horas aula, fora da escola e fora de atividades pedagógicas do que dentro das salas de aula, tá certo? Além da incrível ausência de professores em boa parte das escolas de São Sebastião. É muito pasquasquá e pouca produtividade. Ontem na Assembleia Legislativa ocorreu lá a audiência pública convocada pelos deputados estaduais, né? Estiveram presentes 8 deputados estaduais e lá foi debatida a questão dos desabrigados em São Sebastião. Eu não pude ir por causa das minhas atividades, né? Senão iria com prazer, mas recebi a notícia de que agora no mês de julho, os deputados virão para São Sebastião para fazer uma audiência pública aqui, né? Para tomar conhecimento de como é que está a situação de essas pessoas que foram agredidas por aquela monstruosa quantidade de água que caiu. Essa foi uma agressão. A segunda agressão é verificar por que essa quantidade enorme de cidadãos sebastianenses estão até hoje reclamando de falta de atenção do poder público, e nos locais onde ocorreu a tragédia, na quase totalidade deles, há um aspecto de abandono. 90, agora já vamos para mais de 100 dias desde o acontecimento, né? E de repente a gente tem informações, já mostramos aqui para os senhores, do fluxo monstruoso de dinheiro que veio para São Sebastião nas mais variadas formas, né? Através do governo federal, através do governo estadual, através de doações que assumiram proporções astronômicas, né? A instituição aí que arrecadou mais de, via Pix, né? Mais de 25, 30 milhões, outra arrecadou 18 ou 19 milhões, e a gente não percebe ou não sente que aqueles que foram vitimados pela tragédia que estejam recebendo atendimento e informação suficiente para aguardar com confiança que em breve poderão receber moradias, poderão receber atenção adequada do poder público, né? Ainda hoje, eu recebo diariamente nas minhas mídias sociais, né, pedidos de auxílio para as pessoas vítimas da tragédia. E na época nós denunciamos, né, que vereadores suplentes, apoiadores do senhor prefeito, assessores de vereadores, estavam colocando dentro de residências particulares uma quantidade enorme de doações. Cestas básicas, cobertores, geladeiras, fogões, etc. estão colocados, espalhados pelo município, né? E a gente percebe que as pessoas lá nas áreas de agressão, né, eles reclamam até hoje que lhes falta alimentos, que lhes falta água potável, que lhes falta atenção, mobília, etc. e tal, né? Muito boa a ação dos senhores deputados. E creiam ou não, 8 deputados estiveram na audiência, né? E os moradores de São Sebastião, muitos, né? Não havia lá a presença de ninguém do Poder Legislativo Municipal, do Poder Executivo, do meio político que hoje manda na cidade de São Sebastião. Não havia a presença de nenhum deles. Isso me faz lembrar, né, trazendo do passado alguns ensinamentos, que lá quando nós estávamos mexendo com a questão do congelamento dos núcleos, né, que nós estávamos nos propondo a construção de moradias populares pelo governo, né, em até 5 pavimentos, porque nós já antevíamos
que não haveria espaço suficiente para acomodar todos os moradores que até então existiam e os que futuramente viriam para São Sebastião, né? Hoje vocês estão comprovando isso que eu falei, né? Mas me levaram até a Assembleia Legislativa, eu fui convocado para ir lá num esquema totalmente porco, articulado por alguns deputados que tinham um espírito de revanchismo, de vingança contra o Dr. Juan, porque a gente não colocava nenhum tostãozinho na conta deles, né? Eu fui lá e respondi tranquilamente tudo o que foi inquirido. Só que eles eram bem mais fortes, né, e bem mais articulados do que o Dr. Juan. Mas eu não fugi de lá me explicar, não. Eu fui lá em 2006, né, numa convocação toda esdrúxula, num convite, né, todo esdrúxulo da comissão lá da Assembleia Legislativa. E fui e falei tudo o que eu precisava falar e expliquei tudo o que eu precisava explicar. Falei para o deserto, né, porque as pessoas lá já estavam pré-concebidas, políticos locais e políticos que representam esses maléficos que existiam à época e continuam até hoje no meio político, muitos deles, né? Mas não me acovardei, não, eu fui lá, cara. E hoje a gente recebe a triste notícia que os mandatários atuais se acovardaram, não foram lá. Senhores deputados, tragam essa audiência pública aqui para São Sebastião, que eu faço questão de ir como futuro candidato a prefeito da cidade para compartilhar conhecimentos e receber informações e para ver que aqui o circo vai ser armado para tentar desacreditar o trabalho dos senhores, tá bom? Falar um pouquinho da saúde, porque eu não posso deixar de falar da saúde. Olha aí, após vários anos já passados da epidemia do Covid, né, que ainda está por aí matando gente, né, ainda há por aí negacionistas de montão falando bobagem sobre a vacina, exaltando tratamentos que não têm qualquer eficácia. Aí acontece isso aí, ó. A justiça condenou lá no sul do país, né, os defensores do kit Covid, condenou a pagar 55 milhões de reais por danos coletivos e à saúde, né? Foram condenados em duas ações, Médicos pela Vida, associação tal, as empresas Vitamedic, Centro Educacional Alves Faria, o Grupo José Alves, não sei o que lá. Ou seja, é como a gente fala, né? Tarda um pouquinho, mas quando há pessoas responsáveis dentro da justiça brasileira, os canalhas pagam o preço. Aqui em São Sebastião tá demorando para a coisa estourar, né? Porque aqui também tinha tem esses imbecilóides que ficam nessa defesa dessa besteirada e pregando contra a vacina, falando umas atrocidades que não dá nem para ouvir, né? Mas existem. O próprio secretário da Saúde, né? E uma trupe de médicos que são meus colegas, mas eu não posso deixar de falar, né, que diziam glórias a respeito dessa bobagem aqui. E o senhor secretário da Saúde disse até que estavam fazendo um estudo do uso do kit Covid. Alertar o Ministério Público local, né, e as autoridades que nós denunciamos isso, e aqui a coisa não andou, né? Seria muito legal se convidassem as autoridades, os médicos da época, né, que fizeram aquelas declarações, que fossem mostrar os resultados extremamente positivos do uso de drogas para tratar verminose e outras coisas tais, né? Enquanto perdem tempo com isso e desviaram um monte de dinheiro na época do Covid, e eu tenho dito que a saúde de São Sebastião está em estado de falência total, né? Serviços estão precaríssimos. A gente recebe essas coisinhas assim, ó, um material, né? Rapaz, cada vez eu me embaralho mais com esse meu computador. Revere essas coisas, ó. Feminino. Assim estão os banheiros do Hospital de Clínica de São Sebastião, olha lá. Esse banheiro feminino, tá vendo? Denúncia dessa semana.
estruturas do hospital estão colocadas dessa maneira. Olha, a parede totalmente mofada, destruída, né? Isso aqui era até legal parar para vocês, ó. Vou voltar um pouquinho, ver se eu consigo. Vou conseguir. Ó, vamos lá. Consegui? Não. Queria voltar aqui para mostrar para aqueles que não entendem, mas não consigo, hein? Pareceu um equipamento aqui que é chamado de mesa de maio, né? Olha o estado do ar-condicionado na enfermaria das pessoas lá, né? Uma mesa de maio que na época eu falei para vocês, ó, a empresa que vendeu para o município comprou por R$300 e o município pagou para essa empresa que foi convidada a vender para a prefeitura quase R$1.000 nessas mesas de maio, né? O triplo do preço, né? E o Hospital de São Sebastião está numa situação assim, né? Em estado de miséria, ó, numa condição que facilita bastante a propagação de infecções, né? Tudo sujão, o piso todo destroçado, como diria um amigo meu, né? Olha a condição do piso. Olha a entrada do quarto. Ainda bem que eles sinalizam para você não cair nos buracos, né? Pelo menos com isso eles se preocupam, né? É justo isso? Não é justo, sabe? Não é justo. Porque o Hospital de Clínica de São Sebastião, que está até hoje sob intervenção que nós fizemos lá em 2007 e que inicialmente foi bastante interessante porque nós conseguimos equalizar as dívidas do Hospital de Clínica de São Sebastião, hoje as dívidas chegam a mais de R$100 milhões e os repasses são cada vez mais milionários. E há denúncias muito fortes que já geraram até ação civil pública, que está em andamento, né? De desvios brutais de recursos dentro do Hospital de São Sebastião, de famílias que tomaram posse de algumas áreas do hospital e prestam serviços, e serviços que são repetitivos, né? Reforminha, troca de telhado, pintura, não sei o que, papapá, desde então. Agora eu mostrei na semana passada, né? O prefeito fez aprovar na Câmara que o repasse mensal para o Hospital de Clínica de São Sebastião passa a ser quase R$6 milhões mês, vezes 12, R$72 milhões, mais 13º e tal, R$75 milhões para o Hospital de São Sebastião. Então, é dinheiro mais do que suficiente para que o Hospital de São Sebastião não seja um Einstein, né, como diz o senhor secretário, mas que ele seja um hospital minimamente saudável para receber a população que tanto precisa dos serviços e que não pode ir para a nossa filial lá em São Paulo, o Einstein lá do Morumbi, e que tem que usar o Einstein aqui da Capitão Luiz Soares, né? Então é covardia vocês deixarem o prédio do hospital chegar nesse estágio, né? E o serviço é o que eu disse para vocês, ó. Agora a propaganda maravilhosa de que a carreta adaptada na Rua da Praia atendeu quase 1.800 munícipes, entre atendimentos, com dermatologia e gastroenterologia, nutricionista, enfermeiros de serviço social. Isso aqui é um atestado de que o serviço de saúde do município está absolutamente sem eficiência, sem conseguir atender a nossa população. Precisa uma carreta adaptada vir aqui e atender quase 1.800 pessoas do município que poderiam estar sendo atendidas normalmente dentro da rede pública, agora não só no hospital, mas na rede de atendimento primário da Prefeitura de São Sebastião. Isso é um atestado de incompetência. É o que eu estou tentando demonstrar para os senhores e hoje eu vou falar bastante disso, né? Não adianta, sabe? A cada momento que se faz denúncia aparece uma propagandinha da prefeitura feita pelo eficiente departamento de comunicação que tem que se superar, né? Reforma da maternidade, tal, será uma grande reestruturação, totalmente modernizada e com adequação de espaço. E aqueles espaços que eu mostrei anteriormente, esqueceram daquele para criar um aqui para tirar fotinho.
Essa já é a terceira reforma da maternidade nesse governo relapso que aí está. E não acaba, né? É uma fonte inesgotável de drenagem de recursos para algumas pessoinhas, né? Eu não gosto muito de falar da saúde, sabe? Me machuca muito, porque não é difícil prestar serviço de saúde em São Sebastião, não é difícil. Há recurso suficiente para que as pessoas tenham um atendimento melhor dentro da rede de saúde, né? Mas com a enorme quantidade de desvios de dinheiro que são feitos dentro do sistema, acaba sobrando só maus cuidados para os usuários. E não adianta, bem atendido, não foi não, senhor. Mandaram você escrever isso e colocar na rede social, certo? Talvez que seu primo, seu sobrinho, seu filho, seu irmão esteja dentro do sistema, prestando serviços dentro do sistema de saúde e possa sofrer alguma consequência se você não fizer elogios, né? Então eu fico preocupado porque eu conheço esse menino aqui, ó, desde que ele era catatauzinho assim, a família dele, muitos deles foram meus pacientes. E ele não pode se prestar esse serviço, sabe? Não tem competência para gerir o serviço de saúde do município de maneira alguma. Poderia ficar lá como vice-prefeito, tirando fotinho com políticos, né? Fazendo sorriso, visitando isso ou aquilo, mas conduzir um sistema de saúde que não está na mão dele, porque ele é secretário de coisa nenhuma, porque o sistema de saúde hoje é quase todo conduzido pela Fundação Municipal de Saúde, que o Carlinhos lá é o presidente. Carlinhos é uma figura que eu gosto muito, Carlinhos Craveiro. E eu já falei pessoalmente para ele e para familiares dele: você está se metendo numa enrascada, cara. Estão fazendo você assinar coisas aí que mais tarde você vai ter grandes problemas para resolver, né? Então esse garoto aqui, que é o secretário de saúde, vice-prefeito, podia ser um pouquinho menos ganancioso, se resignar a ser vice-prefeito e entregar a gerência do sistema de saúde para alguém que entenda do riscado, né? Que entenda do riscado. E vou provar por quê. Agora nós vamos onde interessa. A Câmara Municipal essa semana foi pródiga em algumas péssimas notícias para a sociedade sebastianense, né? E eu vou reforçar algumas aqui, porque é preciso que você entenda que o sistema político da cidade é o poder executivo, prefeito, vice-prefeito, prefeitura, e o poder legislativo ali, que é a Câmara Municipal, né? A Câmara Municipal de São Sebastião está deixando a desejar já há algum tempo. A sua inoperância, a sua falta de eficiência permite com que o executivo faça todas essas bobageiras, porque a obrigação primeira da Câmara Municipal é fiscalizar as ações do Poder Executivo. Fiscalizar, né? Então eu fico triste quando pegam um julgamento do Tribunal de Contas dessa semana e que considera as contas de 2020 da Câmara Municipal, como todas as outras anteriores, irregular, com ofício ao Ministério Público. Isso quer dizer assim, contas de 2020 da Câmara Municipal foram reprovadas. E reprovadas pelos mesmos apontamentos que já estão em outras contas anteriormente. Então, o vereador Teimoso aqui, que é meu parceiro de longa data, né? Começou na política junto comigo lá atrás, né? Trabalhamos por aí e depois enveredou por outro caminho, né? O vereador Teimoso se meteu numa enrascada tremenda, porque ele foi advertido por vários membros do mundo político de São Sebastião que ele estava cometendo alguns equívocos, né? E aí ele teve a conta aqui agora declarada irregular em 2020. Isso complica muito o futuro político do Teimoso, porque ele pode não ser elegível nas próximas eleições, certo? E vou dar um conselho para o Teimoso, porque eu gosto dele. Dentro daquela simplicidade dele, eu gosto dele. Gosto de alguns que estão fazendo um monte de bobagem lá, mas que seria interessante que eles aceitassem o conselho. Então eu dou um conselho para o Teimoso. Eu não sei se você tem muito camarão grande para levar lá para São Paulo, sabe? Porque teve um cidadão aí, um outro presidente, que agora é pré-candidato a prefeito, né, representante do governo, que subiu a serra com camarões grandes
e conseguiu reverter as contas reprovadas dele. E o conteúdo das contas dele é mais ou menos igual ao seu. Então, pega um advogado aí, manda copiar a defesa que ele apresentou lá no Tribunal de Contas e apresenta para que revejam a decisão tomada em seu desfavor, né? E reza para que não sejam necessários camarões, porque levaram um caminhão de camarões para conseguir aceitar a defesa. Então você está um pouco em desvantagem, mas tenta, cara, tenta, para ver se você se safa dessa, né? E a Câmara continua a dar vexame, né? Então tá aí, ó. Essa é a votação acontecida terça-feira agora, do veto ao que o prefeito colocou sobre aquele pedido de empréstimo de 100 milhões de reais para atender a catástrofe que se instalou em São Sebastião em fevereiro, há 100 dias atrás exatamente. Até agora o empréstimo só está lá na papelada da Câmara, ainda não saiu, mas vai sair, né? E você vai entender por quê daqui a pouquinho, né? E o prefeito, a Câmara fez algumas emendas, tentando ainda, vamos ajudar o prefeito, está pedindo empréstimo, vamos dar 100 milhões para ele, mas vamos botar umas emendas aqui. O prefeito vetou todas as emendas, conforme eu disse que ele faria, porque não cabe emendas nesse tipo de projeto, né? Vetou todas, exceto uma, como bem lembrou o Elton Romano ontem na sua live, né? E os vereadores que votaram por unanimidade as emendas, em vez de dizerem para o senhor prefeito, não adianta o senhor vetar, porque nós votamos para que as emendas estivessem aí no seu projeto de empréstimo de 100 milhões. Então, o lógico, o absolutamente racional, seria que os vereadores todos ontem derrubassem o veto do senhor prefeito. Dissesse, não veta não, porque nós que emendamos isso por unanimidade aqui na Câmara. E olha a surpresa, ó, 5 vereadores, esse do meio aqui é o presidente, ó, é o vereador Fully, então ele não vota, né? Então, veja que alguns vereadores ficaram sentadinhos, ó. Sentadinhos, aqui tem um escondidinho aqui, e o teimoso aqui, né? Sentadinhos significa que eles concordam com o veto do senhor prefeito. E os outros vereadores, né, levantaram dizendo assim, não, nós não concordamos com o seu veto. Mas levantou um menos do que precisava levantar 7 vereadores. E aqui levantou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltou um se levantar para derrubar o veto do prefeito. Então, mais um motivo para a Câmara nos envergonhar, né? Já é sabido que esse empréstimo de 100 milhões de reais não tem objetivo nenhum de atender os vitimados pela catástrofe, nem os efeitos da catástrofe, porque isso já está sendo remediado pelo governo do estado, pelo governo federal, que está repassando recursos aos borbotões, conforme vocês vão apurar lá naquela audiência da Assembleia Legislativa de ontem, e que virá para São Sebastião. Milhões e milhões de reais foram colocados à disposição do atendimento das pessoas que sofreram essas agressões da natureza aí, por culpa dos administradores públicos. Por culpa dos administradores públicos. Irresponsáveis que permitiram que as pessoas se expusessem ao risco, né? Então, não justifica o pedido de empréstimo, não justifica, porque já são decorridos 100 dias, esse dinheiro não chegou e o Estado está aí limpando pista, oferecendo kit limpeza, pagando até os funerais, né, das pessoas que sofreram agressão maior da morte, né? O Estado repassou todo esse dinheiro para pagar tudo isso, e em cima disso aí a Prefeitura já aprontou, já superfaturou em cima dos caixões, já mostrei um monte de vezes aqui, né? E da Câmara também dessa semana, eu quero trazer esse depoimento aqui, porque esse depoimento corrobora ou assina embaixo de todas as minhas lives anteriores, quando eu disse assim, ó, São Sebastião está vivendo fantasias cinematográficas criadas por uma eficiente equipe de comunicação
a peso de ouro pagos os veículos de informação locais e regionais, além da equipe bastante grande da comunicação da prefeitura, e que tentam mascarar e por vezes conseguem dar um efeito muito bom na máscara, né? Engana algumas pessoas, que o nosso município está falido, que eles deitaram e rolaram em cima do dinheiro bilionário do município de São Sebastião, todos eles de primeiro e segundo escalão em especial, se deram maravilhosamente bem, mudaram radicalmente a qualidade de vida e o seu patrimônio, e alguns empresários mais diretamente ligados ao governo, né? E o município se afundou em dívidas. Não consegue, não conseguirá dar sequer um aumento mínimo, uma reposição mínima de salário para os servidores. Afundou o FAPS. Está devendo dinheiro para Deus e o mundo. Mas você olha para trás das cortinas e vê o patrimônio deles, dos dirigentes e dos seus amiguinhos, aumentar monstruosamente. E hoje eu vou provar para vocês tudo aquilo que eu tenho falado nessas lives. São Sebastião não pode ser dirigido por pessoas que não têm o menor conhecimento e o menor respeito com a coisa pública. Eles destroem o município. E São Sebastião não pode estar a serviço de grupos políticos regionais, de cidades vizinhas que vêm para cá só para se aproveitar da fartura de recursos que tem dentro da prefeitura de São Sebastião. Hoje isso está evidente ao extremo. A briga para se dominar a política de São Sebastião por influência de políticos extra São Sebastião. E que nós estamos combatendo. Nós somos 100% São Sebastião. Fora os aproveitadores que querem se servir do orçamento bilionário da nossa cidade para se darem bem. E o nosso povo ficar largado à míngua aí, né? Então, ouçamos com atenção isso aqui. Faço questão que você ouça. É curtinho. Muitos já ouviram, mas eu tenho que apresentar na minha live, né? O município, quando a gente fala, o município de Sebastião está falido, está falido porque dentro de uma lógica de gestão administrativa, quando você gasta mais do que você arrecada, você está indo para uma beira de uma falência. Então você precisa equalizar o gasto com despesa com o gasto com recebíveis de receita. A gente não consegue equalizar isso. A gente fica preocupado, onde vamos chegar? Né? Então eu te respondo, nós vamos chegar, quem vai pagar essa conta, obviamente, somos nós como população, porque nós vamos ter que cortar o quê? Custo que nós temos hoje, nós somos uma secretaria fim. O hospital é um serviço fim, é uma secretaria e uma unidade que gera serviço. A única forma que nós temos de economizar é tirando o serviço. Então nós vamos pegar o que é obrigatório para nós fazermos e vamos fazer o obrigatório. Nós não temos obrigação, por exemplo, está aqui o Juliano, para fazer alguns transportes sanitários. Nós temos que fazer hemodiálise, temos que fazer oncologia e tal. Os outros, vamos cortar o contrato para fazer menos transporte sanitário, vamos fazer menos cirurgias. Vamos ter que... Então a gente corre esse risco. Claro. Esse recurso. Claro. É por isso que eu disse aqui, esse garoto abandona a Secretaria da Saúde, cara. Você não pode falar isso que você falou. O vice-prefeito da cidade, é elogiável até, né, que ele tenha coragem de falar isso, mas isso reflete contra ele próprio, né? O município está falido, porque ele gasta muito mais do que arrecada. Eu vou colocar uma vírgula aqui e falar assim, não é que ele gasta mais do que arrecada. Vocês desviam demais recursos do orçamento municipal em benefício próprio. Não cabe, de maneira alguma. Se o município está falido, se não tem mais dinheiro para pagar, para honrar seus compromissos, não cabe você sacrificar mais ainda a população. Eu já disse aqui, ó, o hospital tem mais de 800 funcionários dentro dos seus quadros. E nós sabemos que não é necessário que se tenha essa quantidade de funcionários dentro do hospital. Boa parte deles não estão a serviço do hospital. Corta aí. O senhor sabe muito bem que o senhor cometeu um ato falho aí tremendo.
Nós estamos prestando serviços que não são obrigatórios. Então os senhores estão cometendo um crime de improbidade administrativa porque estão usando o recurso da saúde para fazer coisas que não são obrigação da saúde e que agora vocês vão cortar. Deveriam ter cortado porque eu já denunciei há muito tempo. Aqui vereadores têm carro à disposição, 1, 2, para transportar os seus adeptos, digamos assim, né? Ex-vereadores que poderão ser futuros candidatos agora que têm liderança nos bairros, né? Tem carro à disposição para transportar suas pessoas, os seus amiguinhos, né? Muitas vezes nem é para serviço de saúde. Suplentes de vereador tem, lideranças políticas de bairros, né? Tem carros à disposição para transportar os seus pacientes, entre aspas. E o senhor quer cortar transporte de pacientes de dentro do serviço oficial, que é o da Secretaria da Saúde ou da Fundação Pública de Saúde de São Sebastião. Os senhores têm que cortar nas mordomias que estão impedindo a manutenção do sistema de saúde. Os senhores já têm que sacrificar mais ainda os pobres que vão à procura de atenção e de socorro dentro do sistema de saúde. Vocês estão desviando dinheiro demais do sistema. Demais do sistema. E a justificativa é: sacrifica o povo, que nós vamos continuar com essa baderna administrativa. E o que mais corta o meu coração de verdade é que isso foi falado numa audiência lá na Câmara Municipal, com a presença de vereadores. Eu não quis dar muita ênfase, mas aqui o presidente coloca uma frase que me machucou. Me machucou porque não teve desdobramento dessa frase. Ele diz assim que, então quer dizer que se não... Vou ampliar um pouco porque é isso que ele quis dizer. Então quer dizer que se não vier esse dinheiro dos royalties, nós estaremos perdidos. Não é isso que é para falar, meu irmão. É para olhar na cara do administrador assim, ó, e com toda a educação falar assim: quer dizer que os senhores sumiram com um orçamento bilionário e não conseguem manter um mínimo atendimento de saúde para a população e querem agora que, depois de toda a farra do boi que fizeram com o dinheiro de São Sebastião, que se injete aqui dentro mais 1 bilhão, que não vai resolver problema algum, porque será desviado da mesma maneira. Eu quero que os senhores tenham entendimento claro do que eu estou falando, assim. São Sebastião tem um orçamento privilegiadíssimo, administrado com seriedade. Os serviços de atendimento à população em todas as áreas: educação, saúde, segurança, transporte, promoção social, seriam satisfatórios, muito satisfatórios, porque recursos não nos faltam. O que nos faltam são gestores, pessoas que saibam o que fazer com esse dinheiro todo para que eles reverta em atenção aos cidadãos que aqui residem. Então me colocaram num estado de muita alegria durante essa semana, porque eu tenho falado isso para os senhores e o Departamento de Comunicação da Prefeitura empurra propaganda dentro da população para tentar mascarar isso que já está evidenciado há muito tempo. Em manifestação algumas semanas antes, o senhor prefeito disse: não temos dinheiro para pagar aluguel, dinheiro para pagar não sei o que lá, não temos dinheiro para pagar nada, tem que vir esse dinheiro que nós estamos disputando com a Ilhabela. Esse dinheiro não tinha nem previsão orçamentária, não está previsto no orçamento do município neste ano, nem no ano passado, nem no futuro. É um dinheiro que apareceu assim e poderá vir para São Sebastião. E talvez por conta disso, fala assim: vamos aumentar as drenagens de recurso para fora da Prefeitura de São Sebastião, porque vai vir uma bolada aí que nós vamos usar para tampar os buracos e parecer que nós somos administradores eficientes. Eu tenho dito e repito: entregaram São Sebastião na mão de um grupo cujo único interesse era enriquecer às custas do maravilhoso orçamento de São Sebastião. E não tiveram dó, bateram pesado, desviaram recursos aos montões
E hoje a prefeitura não consegue honrar os seus compromissos. Se os seus compromissos fossem pagamento de aluguel, fosse pagamento de empreiteira, é uma situação. Mas hoje os compromissos são prestação de serviço de saúde adequada, não existe. Estão pensando em cortar na carne do munícipe. Eles não pensam em cortar na carne deles. Eles querem manter essa vasta rede de cabos eleitorais. Eles querem manter essa vasta rede de propininhas dentro dos fornecedores do sistema todo, né? Então eu tenho hoje muito orgulho de dizer, ó, eu disse que isso ia acontecer desde o primeiro ano de governo. Desde o primeiro ano de governo desta trupe, eu falei, eles vão, não é secar as tetas da vaca, não. Eles vão matar a vaca de tanto que tiram do orçamento municipal para malandragens, digamos assim, né? Obrigado, senhor vice-prefeito, por ter assinado tudo aquilo que eu venho dizendo há bastante tempo. E a desculpa, né, de que São Sebastião, em função da catástrofe, caiu a arrecadação, é mais uma mentira brutal que é dita pelo senhor prefeito e por todos aqueles que o cercam, né? Prestação de contas da Prefeitura de São Sebastião, Secretaria da Fazenda também na Câmara. Estou me detendo um pouco na Câmara, porque essa semana a Câmara nos deu notícias muito boas, né? O senhor prefeito por várias vezes fala aí nas suas entrevistas querendo justificar a sua inoperância, a sua falta de ação, a sua falta de compromisso com o município, quando deixa lá abandonado todas as pessoas que estão lá na Costa Sul em especial, né? Que se não fosse pelas atividades do governo federal, do governo estadual, das entidades que estão assessorando aquelas famílias, estaria numa situação muitíssimo pior, porque a prefeitura não consegue pagar nem o combustível daqueles que estão prestando serviços, né? E o senhor prefeito teve a ousadia, o descaramento, a cara de pau. E eu não sei como é que o departamento de comunicação, os meus queridos amigos que estão lá no departamento de comunicação, tem alguns ali que valem o que pesam. Ah, mas tem uns que não. Mas tem uns que valem. Vai conseguir justificar isso. Ele diz toda hora assim, ó, a arrecadação do município caiu mais de 60%. Mentira! Eu já provei isso aqui, o Elton Romano já noticiou isso, outros veículos de comunicação do município não comprometidos com o governo já disseram isso. E aí vem a cereja do bolo. A Secretaria da Fazenda presta contas na Câmara Municipal, por lei, tem que ir lá prestar a cada quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril, 4 meses, depois os próximos 4 meses, depois os 4 meses, e aí apresenta essa tabela aqui, ó, que eu já tinha mostrado para os senhores, e vou com um pouquinho de calma aqui para vocês entenderem o que estão fazendo com o nosso município. Primeiro quadrimestre de 2021, comparativo, né? Primeiro quadrimestre de 2021, primeiro quadrimestre de 2022, primeiro quadrimestre de 2023. Não vou um por um, vou só no final. Total de receitas correntes em 2021, primeiro quadrimestre, 346 milhões, vou arredondar. Primeiro quadrimestre de 2022, ano passado, total de receitas correntes, 550 milhões. Um aumento bastante bom, hein? Para quem diz que perde a arrecadação, já está aqui a primeira paulada na cabeça, né? Não perde. Primeiro quadrimestre de 2023, 496 milhões. De 2022, sem catástrofe, para 2023, com catástrofe, a queda de arrecadação foi pouco mais de 9%. Não foi 60%. Ou seja, o fluxo de caixa da Prefeitura de São Sebastião quase não se abalou. A entrada de recursos não cai. E vai ter aumento agora daqui para o final do ano. Então
Então já dá a primeira carimbada de mentiroso ao governo municipal. Não houve queda. E agora fechou dia 31 agora com uma arrecadação de quase 555 milhões de reais. Ou seja, não temos queda de arrecadação suficiente para justificar esse caos que se instalou dentro da Prefeitura de São Sebastião. Esse caos é o resultado de administrações corruptas já há 6 anos, este é o 7º ano. Farra do boi, 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 falência da Prefeitura de São Sebastião. Não consegue honrar minimamente os seus compromissos e precisa ficar invocando os deuses do Olimpo para que caia na conta esse 1 bilhão que está em disputa, já é mais, mas esse 1 bilhão que está em disputa com a Ilhabela. E que eu digo já há vários tempos, isso não é a solução do problema de São Sebastião atual. Isso é mais um complicador, porque vai ser mais 1 bilhão que vai drenar pelo ralo e nós não vamos ter resposta em termos de serviço público. Porque só para tampar o déficit brutal que está dentro da Prefeitura de São Sebastião, que tranquilamente hoje gira em torno de 300, 400 milhões de reais, nós não vamos conseguir fazer servir esse 1 bilhão para praticamente nada, a não ser pagar as dívidas do senhor prefeito e fazer obras eleitoreiras que possam servir para levantar o nome do seu candidato lá em 2024. Então, e aí, meu povo, como é que faz isso? Então lá em 2024 a gente entrega de novo, né? Se nós não estivéssemos na luta, a gente entrega de novo São Sebastião para a mão das aves de rapina que tripudiaram com a nossa cidade. Ou entrega para alguém que vai dar sequência a essa malvadeza que se implantou dentro da Prefeitura de São Sebastião, que pode ser revestida por propaganda e dinheiro em abundância, ou entrega a Prefeitura de São Sebastião para neófitos que não sabem o que fazer com a própria vida, né? E o que farão com a vida dos outros. Ou então você vai ter que ter uma crise existencial brutal e dizer assim, não dá mais para entregar a Prefeitura de São Sebastião na mão de incompetentes que não têm condição de governar a cidade, que não sabem, que não são sérios e que não honram o cargo de prefeito em São Sebastião. Então você tem um probleminha para o ano que vem, hein? Eu não tenho, né? Agora, dando uma respostinha a alguns vereadores da Câmara. Os senhores peguem as suas contas de luz, que chegam na sua casa todo mês e que não está fácil para pagar, nem a prefeitura paga, né, as contas de luz. Quem dirá alguns que estão aí assalariados e passando por muitas dificuldades, né? Mas veja lá na sua continha de luz, vou aumentar aqui, opa, não era isso, vou voltar, vamos para frente. Vou aumentar aqui para poder mostrar, e você vai encontrar aqui, ó, na sua continha de luz, ó, isso aqui, ó, na conta de luz que chega da EDP, vai encontrar assim, ó, contribuição municipal, muitos nem perceberam. Essa contribuição municipal, por exemplo, nesta conta aqui de uma residência, é de R$21 e... aumentei demais. R$21,60 ou 90 centavos. Borrou aqui, não consigo ver. R$21,70, né? E todas as contas de luz do município estão pagando esta contribuição municipal desde que o senhor prefeito editou, que agora não vou achar, eu sou tremendo, mas editou um decreto no ano passado e que determinou que se pagasse essa CIP. E aí, inadvertidamente, um vereador na Câmara, que não me interessa citar o nome, né, disse assim, essa CIP foi criada pelo Dr. Juan, quando o prefeito. Não foi criada pelo Dr. Juan. Isso não é verdade. Não vai ficar na minha conta. Essa CIP, né? Ela foi criada, deixe-me mostrar aqui para os senhores.
ela foi criada por uma lei complementar 030 de 2002. Em 2002 eu não era prefeito, né? Eu comecei a ser prefeito em 2005. Então, quando eu cheguei na prefeitura, já existia a criação da CIP, Contribuição de Melhoria, de Iluminação Pública, né? E o que nós fizemos foi regulamentar a lei, mas não me recordo de ter iniciado a cobrança dessa contribuição, mas nós regulamentamos a lei. Agora o senhor prefeito regulamentou novamente a lei 030/2002, não é lei minha, é lei do prefeito que me antecedeu, né? E começou a cobrar na sua conta de luz. A CIP nós tínhamos intenção de fazer com a CIP, para que fique bem claro, por isso que nós a regulamentamos, porque quando nós chegamos na prefeitura de São Sebastião, a cidade vivia às escuras como está hoje. Uma quantidade enorme de pontos de luz apagados. E isso era responsabilidade da EDP, da Bandeirante, que vende a energia para o município e também ganha para manter o parque de iluminação do município de São Sebastião. Isso não é correto, né? Quem vende ainda consegue mais um ganho mantendo o parque. E nós visitamos uma cidade lá no Nordeste, Fortaleza, que criou uma companhia municipal de iluminação pública. Comprava a energia da distribuidora, mas a manutenção do parque de iluminação do município, as lâmpadas que iluminam o município, eram mantidas por uma companhia municipal, através do recolhimento de uma contribuição de iluminação pública. Que não mataria ninguém, porque agora você está pagando aí, não está nem sentindo. Só que você está pagando um CIP para o prefeito conseguir pagar a conta de luz da prefeitura, não para fazer investimento, porque ele não tem dinheiro para nada, então ele precisou esgoelar o município. O nosso projeto não, era pegar essa contribuição, criar uma companhia municipal, que até 2008 nós colocamos em licitação, para que empresas se habilitassem a ser prestadoras de serviços e manutenção do parque de iluminação da prefeitura, incluindo as lâmpadas de rua e também a iluminação decorativa. Iluminação decorativa são das praças, dos monumentos, etc., né? Inclusive as iluminações natalícias, iluminação de eventos, etc. e tal, uma companhia municipal. Essa companhia que eu visitei lá em Fortaleza, se eu não me engano, né, lá em Fortaleza, ela tinha um know-how suficiente para que uma luz queimada fosse substituída em menos de 12 horas. Hoje o município de São Sebastião está às escuras, primeiro porque a prefeitura não paga, segundo porque a EDP não tem agilidade suficiente para trocar as lâmpadas e por vezes os locais ficam às escuras por 10 dias, 15 dias, 20 dias, um mês, né? E a população corre riscos com isso aí. Então a nossa proposta era a criação dessa companhia municipal. E eu mantenho essa proposta, porque isso dá muito agilidade ao sistema, né? Então não foi o Dr. Juan quem criou a CIP. O Dr. Juan regulamentou para que a gente pudesse ter uma companhia municipal de iluminação pública. Da mesma maneira que nós criamos na época, em 2006, uma taxa de serviço de bombeiros, que foi aprovada por unanimidade na Câmara. Unanimidade. A taxa, né, foi um trabalho dos bombeiros do município de São Sebastião, do estado, mas que prestam serviço no município. Estão aí os comandantes à época. Está ali o meu inesquecível irmão Tirso, que era o meu secretário de governo, e aqui o funcionário da Câmara recebendo o projeto, após esse projeto ter sido discutido com todos os vereadores, e todos os vereadores terem acordado que era interessante, porque com essa taxa nós tínhamos o desejo de abrir lá na Costa Sul, já em 2006, uma unidade do Corpo de Bombeiros. Isso estava no nosso
cronograma de ação, porque a prefeitura não conseguia dispor desses recursos, porque na época a prefeitura ainda não era tão bilionária como é hoje, né? Curiosamente, logo após a aprovação, a movimentação política canastrona, como sempre tem em São Sebastião, a Câmara revogou a própria lei que tinha aprovado. É uma manobra ridícula. E até hoje São Sebastião não tem corpo de bombeiros na Costa Sul. Tem uma unidade de salvamento aquático lá em Marizias. Ou seja, revogaram e não criaram nenhuma oportunidade, não temos esse serviço que é tão importante lá para a Costa Sul do município, que está muito distante da unidade de bombeiro que está aqui dentro do Tebar. Então, nós criávamos as coisas com um propósito, não para sobrecarregar a população, mas para entregar a ele um serviço público, né? E essa lei da taxa dos bombeiros foi revogada pelo prefeito que me sucedeu em 2009. Nós vamos rever essa questão. Hoje o município está bastante bem aquinhoado, talvez já não tenhamos necessidades dessa taxa para criar uma unidade de corpo de bombeiros na Costa Sul. Eu vou enfrentar isso aí mais uma vez. Então a Câmara Municipal nos deu boas notícias durante a semana, com revelações do mundo negro, obscuro que existe dentro da administração municipal, mas também falaram coisas que não são reais. Para finalizar, nossa, já são 8h15, mas eu vou ter que falar. Aguenta firme aí. Se eu não falar isso aqui, eu não vou dormir tranquilo. Essa semana nós fomos, as semanas que passaram agora, 2 ou 3 semanas, nós fomos surpreendidos por mais uma brigalhada tremenda entre o prefeito e sua ex-mulher, a ex-primeira-dama, né? Novamente cenas policialescas, com BO, com exposição de fotos de agressão, etc e tal. E eu já falei para vocês que eu não falo da vida privada de ninguém, esse não é o meu intuito. Eu falo de vidas privadas que são custeadas com dinheiro público. Isso eu tinha direito de falar, não adianta você ficar bravinho, nem mude de canal. Continue aí, porque você vai entender tudo aqui agora, né? E a ex-primeira-dama, eu tinha até posto essa frasezinha aqui, ó, é um ditado português, né? Urubu, quando está de azar, até o de baixo caga no de cima, né? Isso aqui é um ditadinho que todos vocês conhecem. Então foi mais ou menos assim, ó. Ouçam isso aqui, ó. Cumprimentar o nosso prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, que teve a sorte de ser marido da Michele. Ele pode ter tido sorte, né? Ou deu um golpe tremendo, né? Ela teve um azar danado, porque teve que carregar isso aí nas costas, ajudar a elegê-lo e reelegê-lo, isso estava nas costas dela, e até que isso não resistiu às agressões, às corneações, às traições, às agressões, tudo de ruim que um homem possa fazer com uma mulher. E deram entrada a um divórcio direto, consensual. Isso aqui é segredo de família. Não. Segredo de justiça. Não é, porque isso aqui está dentro de uma ação que é pública, que foi protocolada agora pela ex-primeira-dama. Mas me interessa só aqui as datas, que eu quero que você perceba. A ação do divórcio foi protocolada em 17 de março de 2021. Em março do início do primeiro ano do segundo mandato do prefeito, certo? E a ação de divórcio teve conclusão, né? Estou no lugar errado. Teve conclusão com a dissolução matrimonial, né? E a divisão de bens, etc. e tal, publicada transitada em julgado em maio de 2021. Para os que entendem de processos eleitorais, etc., entendem por que eu estou mostrando isso, né? O divórcio se deu no curso do primeiro ano do segundo mandato do atual prefeito, né? Isso tem algumas implicações. Após a segunda agressão
após a segunda agressão, ocorrida agora há pouco mais de 3 ou 4 semanas, aí eu começo a dar valor, com certeza, às posturas da ex-primeira-dama. Ela começou então a reivindicar aquilo que é de direito. E entrou com uma ação de arbitramento de aluguel, que eu vou passar rapidinho porque isso aqui não me interessa, só me interessam as fotos, nessa propriedade que tem aqui no Porto Grande, né? Que é a casa onde vivia o casal, construída às vésperas da assunção do primeiro mandato, a casa aqui, ali na avenida, e ela está dizendo assim, ó, já que nós nos separamos, já faz 2 anos, né? Eu quero a minha parte no aluguel da casa, porque a casa está agora sendo habitada apenas pelo meu ex-marido e que não me paga nada por usar uma casa que é dos dois, então o senhor tem que pagar aluguel. Então ela pede que ele pague R$ 7.500 por mês de aluguel, que é a metade do valor arbitrado de 15 mil da casa, né? E que pague o retroativo a 2 anos, que foi quando se dissolveu o casamento, né? Então que dá aí um retroativo de mais ou menos uns 200 mil reais não corrigidos, né? E que terão que ser pagos pelo atual morador que está lá, que é o prefeito, né? E a partir da sentença judicial, que deverá ser breve, que pague também R$ 7.500 por mês de aluguel. E ela mostra que é uma casa de luxo, muito bem imobiliada, paremos aqui, com móveis de primeiríssimo, está relatado, né? Não sou eu que estou falando, nessa ação está relatado. E o que me interessa aqui é que os senhores percebam que aquilo que o Dr. Juan fala não tem mentira nenhuma, eu não minto. Eu faço tudo fundamentado em documentos. Preste atenção, a casa totalmente mobiliada, com móveis de primeira qualidade. Esta é a casa, todos conhecem, aqui na Avenida Guardamor Lubiviana. E a ex-primeira-dama tem toda a razão de pedir o aluguel, porque ela foi colocada para fora de casa, foi deixada na sarjeta, foi agredida. Vocês lembram de todos esses episódios, né? E agora ela quer receber o aluguel. O que me interessa são os móveis. Que móveis são esses tão lindos, tão belos? Quem não lembra da Operação Prato Feito? Prato Feito foi aquela operação, né? Isso aqui ainda antes de ser colocado em segredo de justiça. Então isso aqui já está exposto para todo mundo, então não tem nenhum problema aqui. Onde se constatou que em São Sebastião também as empresas de merenda escolar corrompiam e corrompem os administradores mais recentes, né? E o depoimento de uma moça aqui que eu quero ler para vocês. Não tem interesse no nome da moça, não tem interesse em nada disso, tem interesse no depoimento, que isso está dentro da Operação Prato Feito, que apura desvios de dinheiro da merenda escolar para administradores públicos. Refere a dona que vendeu a Michele Veneziana, esposa do atual prefeito Felipe Augusto, conforme pedidos 41 e 55, que ora apresenta para a juntada nos autos, que foram diversas conversas feitas pelo aplicativo WhatsApp entre a depoente e a ex-primeira-dama, onde são mostrados diversos modelos de móveis, e Michele fez as escolhas, que as negociações de preços foram todas feitas pessoalmente entre a depoente e a ex-primeira-dama, que as compras feitas por Michele totalizaram 80 mil reais, sendo pago em 5 parcelas, sendo que a primeira de 40 mil em dinheiro, a segunda e a terceira com 2 cheques de 10 mil, sendo ambos cheques de terceiros, que os móveis de conjunto estofados, comprados, foram entregues na nova residência dela e do seu marido, Felipe Augusto, situado na Guardamor Lubiviana, justamente o imóvel que está sendo reivindicado que o prefeito pague metade do aluguel, R$ 7.500 para a ex-primeira-dama, né? E esses móveis foram comprados com cheques que sabidamente, está lá no inquérito, foram depositados por uma empresa de merenda na conta da mãe de um dos assessores do senhor Felipe. E esse cheque
misteriosamente foi usado para pagar os móveis que foram comprados e colocados dentro daquela casa, né? E entre esses móveis, sofás, 5 módulos de couro, aqueles que apareceram ali, ó, por isso que me interessa essa conversa. Tem dinheiro público ali dentro, então isso não é assunto privado. Tem dinheiro público que agora vai se reverter em valorização de aluguel. Mesa, ó, sofá de 34 mil reais, mesa de 22 mil reais, outra mesa de 10.600 reais. Então, esse debate do aluguel que o senhor prefeito terá que pagar a ex-primeira-dama está sendo arbitrado, inclusive, em cima de imóveis que foram comprados sabidamente, isso está lá no inquérito do Prato Feito, com dinheiro público. Então, eu não estou falando da vida privada de ninguém, estou falando daquilo que se fez patrimônio do administrador através de dinheiro oriundo de corrupção, conforme se apura nesse Prato Feito, que está colocado sob segredo de justiça, mas que nós vamos chegar a bom termo, já, né? Aí agradecer também a primeira-dama, ex-primeira-dama, que coloca uma segunda ação nas costas do senhor prefeito, e que vai referendar aquilo que eu tinha dito para vocês e insisto em dizer, e que agora não são mais suposições, é a verdade que o Dr. Juan sempre faz questão de revelar ao povo de São Sebastião, né? Ela entra com uma segunda ação agora há pouco menos de 10 dias, uma ação de dissolução parcial combinada com apuração de haveres. Ali naquele local onde está situada aquela marina de jet skis, aquele prédio maravilhoso, caríssimo, né? Com estrutura metálica, móveis de primeiro mundo, uma coisa maravilhosa. Aquilo ali é uma sociedade que eu sempre falei que o prefeito era dono daquilo ali e as pessoas me olhavam com ar de muxoxo, né? E que a edificação de tudo aquilo ali é impossível que tenha saído do patrimônio do senhor prefeito, porque o que ele ganha por mês, que é bastante bom, mas nem somados 10 anos seria suficiente para construir aquilo que foi construído ali, nem para comprar o imóvel. Então, o imóvel é dos dois e aquilo que está ali edificado em cima do imóvel, aquela marina, também é dos dois, em cima de uma sociedade chamada de Alcatrazes, né? Alcatrazes, agora Jet Club. E alguns meses atrás, há uns 10 meses atrás, a ex-primeira-dama pediu assim: eu quero sair da sociedade. É uma sociedade de Felipe e Michele. Eu quero sair da sociedade. Isso é lícito, é jurisprudenciado, você pode pedir para sair. Eu quero sair, mas quero receber a minha parte da sociedade. Óbvio. Se são dois, se um sai, ele tem que receber pela parte dele. Então, de imediato, já tem que ser depositado em juízo a parte que corresponde às cotas. E essas cotas são nada mais, nada menos de que cerca de 350 mil reais, que é da sociedade, né? E após as cotas, também se quer a divisão de 50% de tudo que está lá dentro. O que me interessa? Que fica provado definitivamente que aquilo lá é do senhor prefeito e foi construído com dinheiro que ele não pode ter. Ela sim, porque tem um patrimônio elevado em função dos bens que seu pai tem, né? Agora, ele não. Aquilo foi construído com um dinheiro que tem que justificar de onde foi construído. E que agora a ex-primeira-dama nos dá a alegria de revelar que tudo aquilo ali vai ter que ser dividido à metade. Ela tem que receber a metade. Toda a mobília, empilhadeiras, quadriciclos, as estruturas que foram feitas ali, a construção do prédio,
as rampas, etc, 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 etc. Inclusive uma lancha, que valorizada, como dita pela primeira-dama na ação, em R$1,5 milhão de reais. Vai ganhar ação? Vai, com certeza vai. Vai receber logo aproximadamente 400 mil na sua conta, que terá que ser depositado, né, em juízo. E daqui mais algum tempinho, 2, 3 anos talvez, né, vai receber metade de tudo que tem ali, quando o prefeito já não estará mais na cadeira, né? Então ele terá que pagar, se fosse aos valores de hoje, bem por baixo, mais ou menos uns 3 milhões de reais para a ex-primeira-dama, que terão que também ser depositados em juízo ou nomear bens à penhora. E aí vai ser muito legal, né? Porque como vai justificar o desembolso desse tanto de dinheiro? Com o salarinho que recebeu? E aí, para que fique bastante claro, não estou discutindo vida privada. Todos os meus seguidores sabem que eu abomino isso. Estou discutindo coisas que foram aquinhoadas na vida privada com dinheiro público. Isso vai se revelar em breve. Dou um conselhinho para Michele, que eu estou aprendendo a respeitar. É batalhadora, menina. Pode ter cometido alguns equívocos, mas ela é batalhadora. E agora, com muito sangue nos olhos, ela vai mostrar para São Sebastião tudo o que foi desviado de dentro do orçamento público. Assim que você receber os primeiros 400 mil reais, que vai reconhecer a dissolução da sociedade, eu sei que o seu advogado já deve estar com isso aí na gaveta, mas eu vou falar aqui para os ouvintes, né? Entre com uma ação de cobrança de aluguel também daquela estrutura que está ali, né? Que aquilo ali, male para alugar porcamente, é uns 40 mil reais, 50 mil reais mês. Você já não vai precisar trabalhar por um bom tempo, né? Vai receber um patrimônio que não incidirá sobre você nada, porque você tem retaguarda para responder por isso, mas que vai causar um probleminha para o alcaide. Quando eu digo e repito que decorridos 3, 4, 5, 6 meses deles saírem da prefeitura e não podendo manter o status que tem agora, eles sofrerão uma derrocada brutal, porque vai acabar as fontes de lavagem de dinheiro dentro da prefeitura de São Sebastião para esse grupo que aí está. Então, eu precisava falar disso, porque o povo de São Sebastião precisa saber. A verdade brota do submundo desse governo. Demora um pouquinho, mas e eu vou expor para vocês, sabe? Vou expor tudo, porque é necessário que você saiba que o seu voto construiu o seu, que eu digo, não propriamente dos meus que integram 100% São Sebastião, mas de alguns iludidos de São Sebastião, alguns que queriam tirar vantagem estão tirando, e outros que tanto faz, comprometeram a nossa cidade e hoje não conseguem transporte para os seus pacientes na rede pública de saúde, porque foi reconhecido que foi brutalmente vilipendiado, brutalmente assaltado por malandrões da política. Agora você começa a acreditar no Dr. Juan, alguns, né? Então vamos em frente, que eu vou continuar falando muita coisa para vocês ainda bastante tempo, né? Tinha mais assunto aqui, mas eu vou deixar por isso. Hoje já consegui provar para vocês que São Sebastião está falido por causa dessas falcatruas e que agora eles reconhecidamente estão declarando, às vezes escapa, mas eles são obrigados a declarar que estupraram a prefeitura de São Sebastião com a sua ganância, com a sua obsessão por riqueza. E você está pagando o preço por isso, tá bom? Último aviso, então. Quinta-feira que vem, trouxe até um calendário. Quinta-feira que vem é dia 8, né? Dia 8. É Corpus Christi. Então não vou fazer a live no dia 8. Nós faremos a live na sexta-feira, dia 9. Sexta-feira, dia 9, às 19 horas, eu farei a live. E espero trazer mais informações e vou dissecar mais um pouco esses assuntos que eu coloquei hoje. E quero falar
bastante sobre a condição dos moradores de São Sebastião que estão sofrendo o peso dessa incompetência administrativa que está instalada dentro do município de São Sebastião. Ok? Cansou um pouquinho, né? Eu estiquei um pouco mais, mas é que eu precisava colocar isso na sua cabecinha. Tem tanta gente falando, mas não com esses enfoques que eu dou, né? E você precisa saber que tudo isso é fruto da eleição de pessoas que não merecem governar São Sebastião. Então, não conhecem a administração pública, são inseguros, são extremamente malandros e são teleguiados por políticos, foram, né, durante bom tempo, por políticos que estão fora da nossa cidade. E tem gente que ainda quer que eventualmente isso aconteça a partir de 2025, que políticos de outras cidades continuem comandando o município de São Sebastião à custa de candidatos inexperientes e com pouca condição de administrar o município. Só mais 100% São Sebastião. E quero que você venha conosco. Um grande abraço e até sexta-feira, após o feriado de Corpus Christi. Tá bom? Beijo para todos. Desculpe pelo avançado do horário.